Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aí atrasados, bem atrasados. 15 minutos. Deu problema aqui, gente, na nossa tecnologia. Vocês sabem como funciona a tecnologia, né, gente? É bem complicado e nem sempre as coisas funcionam como a gente quer, né, gente? É muito difícil as coisas darem certo. Deixa eu só modificar, gente, um negócio aqui no Facebook aqui. Vou só dar uma modificada aqui, porque tem um negócio errado aqui. Então eu vou dar uma modificada aqui, tá bem? Mas é muito bom estar com vocês. É muito bom, mais uma vez, poder estar aqui, né? Porque vocês são importantes e esse momento é importante para mim, muito importante estar aqui. E eu sou feliz por estar com vocês, por vocês serem parte da minha família, porque eu fico feliz toda vez que eu apareço por aqui, gente. A cada 15 dias, mais ou menos, nós estamos aqui e é muito bom estar com vocês, tá? Eu sou feliz por poder fazer parte da vida de vocês. Eu sou feliz porque vocês dedicam tempo da vida de vocês para estar comigo, né? Ouvir a palavra de Deus, que é tão bom, né, gente? Poder ouvir a palavra de Deus, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre algo que dói, que machuca. É difícil. É bom ter história para contar? É. Mas para ter história, a gente sofre. E sofre muito. Eu quero fazer uma oração com vocês. Convidar vocês para estar orando. Vamos orar neste momento. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor e misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua presença, por ser conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, Deus. Senhor, eu te peço uma bênção especial para todos aqueles que vão entrar neste momento para assistir essa live. Nós vamos falar de algo tão importante, Senhor. Tão bom, Senhor, que é ter testemunho, mas testemunho dói, Senhor. Amém. Eu sou feliz porque você está aqui. E o nosso tema de hoje, vocês já viram, gente? O tema de hoje? Gerar testemunho dói. Dói muito, tá? Não é fácil. Não é fácil gerar testemunho. Ter um testemunho para contar. Dói. E eu quero convidar vocês, quem quiser me acompanhar, é só um versículo base que nós vamos ler nesta noite. E ele está em João, capítulo 13, no versículo 7. É o único versículo que vai basear toda a nossa palavra desta noite. Em João 13, no versículo 7, diz assim, ó, respondeu Jesus e disse, o que eu faço hoje, tu não sabes, mas saberás lá na frente. Tem coisas que acontecem em nossa vida e nós não entendemos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus para a nossa vida. Não entendemos. E às vezes nós criticamos a Deus pelo que aconteceu. Nós cobramos Deus por algo ter acontecido e nós não nos damos conta que aquilo ali fazia parte de um aprendizado, que lá na frente ia ter uma história para contar, né? Nesse texto, gente, foi Jesus, após a ceia, Jesus sabendo que estava chegando o seu fim,
Porque para quem sabe, conhece a Bíblia, nós sabemos que essa passagem aqui foi quando Jesus estava terminando a ceia e já era a noite da crucificação. Era a noite em que Jesus ia morrer, ia ser crucificado. Era chegada a hora da traição. Era a hora que Judas ia trair Jesus. E Jesus lavou os pés dos discípulos. E os discípulos estranharam aquilo, Jesus lavando nossos pés, mas ele é maior que nós, por que então ele está lavando nossos pés? E Jesus disse aquilo que eu li: o que eu faço hoje, tu não sabes, mas saberás lá na frente. Então o que está acontecendo na sua vida hoje, você não entende hoje, mas você vai entender lá na frente. E no decorrer da Bíblia, nós temos muitas pessoas que sofreram para ter testemunho para contar lá na frente. Eu já quero cumprimentar aqui que está conosco no Facebook o Paulino Marques, o Geneval. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Fica até o final, porque essa live vai ser maravilhosa. E no Instagram, nós temos a Paula, psicanalista. Companheira minha, gente, sabia que eu estou fazendo um curso de psicanálise e as minhas companheiras já estão assistindo. Paulo Faustino também, Paola Faustino, não estou enxergando direito. A Paola Faustino também entrou. Então fiquem à vontade. Sentem-se à mesa e se deleitem com o que Deus vai fazer nesta noite. A Lohane também, sejam bem-vindos. Continuamos o nosso assunto. Nós temos na Bíblia pessoas que sofreram muito, mas que as suas histórias estão sendo contadas até hoje. Olha quantos anos, gente, se passou. E a história dessas pessoas até hoje está sendo contada. Vamos conhecer alguma delas que gerou testemunho? E até hoje nós conhecemos e vemos falar deles. Nós vamos falar primeiro de Sara. Lembra de Sara? Quem não sabe da história de Sara, a estéril, que não podia ter filhos e acabou sendo mãe de uma grande nação, né? Sua história, sua falta de paciência, de compreender o projeto de Deus, fez com que fizesse coisas erradas, tomando seu próprio destino e sofrendo muito por causa de sua incredulidade. Vamos só resumir, para quem não conhece, né? Sara queria ter filhos, já era idosa, tanto ela quanto seu marido Abraão já eram idosos, e Deus disse: vocês serão pais de uma grande nação. Mas como assim? Nós somos velhos. E nós sabemos que Sara já tinha interrompido o seu ciclo menstrual. Então, como gerar filhos? Porque a mulher precisa ser fértil para ter filhos. Sara, não tinha mais nada. Sara já era idosa. E por causa disso, Sara, incrédula, colocou... Se não fosse a mão do Senhor, ela tinha colocado tudo a perder. Né? Tudo a perder. Porque Sara fez o quê? Como o tempo passou e Sara não engravidava, Sara conheceu Agar, que foi a sua... Sara foi sua escrava, Agar foi sua escrava, né? E o que ela fez? Falou com Abraão: deita-se com ela, porque ela vai te dar filhos. Ele ficou meio assim, mas aceitou, né? Acho que ele também era um pouquinho incrédulo, tá, gente? No milagre que Deus ia fazer. Aceitou. O que aconteceu? Agar engravidou, nasceu Ismael. Mas não era o filho da promessa. Não era. Sorte que Deus teve misericórdia de Sara e de Abraão, por terem colocado tudo a perder, né? Só que Deus teve misericórdia e Sara teve o filho da promessa, nasceu Isaac. E Sara foi mãe de uma grande nação. Sara sofreu muito, muito, muito. Ao longo dos anos em que ela não podia engravidar, eu imagino o sofrimento dessa mulher. Naquela época que mulher tinha que ter filhos, porque se não tivesse, não era mulher, né? Ela gerou um testemunho que até hoje é contado. Até hoje é uma das maiores histórias e pregações nas igrejas, nas palestras de motivação, né? Em tudo.
Ana, sinônimo de confiança no Senhor. Seu sofrimento solitário chegou a tal ponto dela surpreender a Deus, fazendo um voto ousado, alcançando assim o seu milagre. Nós sabemos que Ana era uma mulher que não tinha filhos também. Seu marido Eucana teve autorização, porque naquela época podia, né, o homem que a mulher dele não tivesse filhos, ele podia casar com outra para que a outra procriasse e tivesse filhos para ele. E isso Eucana fez. Entrou na vida de Ana a Penina, a cruz do caminho de Ana. E Penina o tempo todo desfazia de Ana, questionava Ana, porque Ana não engravidava e Penina tinha filhos demais, né? Porque nós sabemos que a Penina tinha muitos filhos. Só que Ana, ela era confiante no Senhor. Ana teve um dia que chegou aos pés do tabernáculo e surpreendeu. Surpreendeu não, porque a gente não surpreende a Deus, né, gente? Porque Deus sabe de tudo. Mas Ana fez uma proposta, um voto ousado a Deus. Ana chegou e falou: se tu me deres um filho, homem, e ela ainda especificou, tá, gente? Homem. Se tu me deres um filho, homem, quando eu desmamar, eu entregarei ele ao templo. Um ano depois, Ana estava com Samuel nos braços. Ana desmamou Samuel e o entregou ao templo. Samuel foi o grande profeta, conhecido na Bíblia, sua história contada até os dias de hoje. Samuel, o profeta que ungiu o rei Davi, o nosso grande rei, o nosso exemplo, né, gente? E isso é maravilhoso. E a história de Ana é contada até hoje, o testemunho que Ana gerou de confiança no Senhor. Gente, eu fico imaginando o sofrimento de Ana ao entregar o seu filho, único naquele momento, único filho, para a casa de Deus. Só que Deus honrou Ana e Deus deu muitos outros filhos para Ana depois de Samuel. E a sua história é contada até os dias de hoje. Jó é perfeito, né, gente? Jó, por ser tão fiel e íntegro, Deus permitiu que ele fosse provado. Ao extremo, né? A ponto dele perder tudo, até a família. Mas ganhou tudo de volta novamente. Gente, que homem era aquele? Jó perdeu tudo num dia só. Jó era um homem tão fiel a Deus, que Deus disse ao diabo: pode ir lá, mexe com ele, tira tudo. Só não toca na vida. E o diabo fez. O diabo tirou as riquezas, porque Jó era um homem próspero, muito próspero. E tirou a riqueza dele. Depois os 8 filhos dele morreram, tudo de uma vez só. Jó pegou doença seríssima, gravíssima, que ele se coçava com cacos de telha. De tão terrível era. Mas Jó nunca amaldiçoou a Deus. Jó questionou o dia do seu nascimento. Mas questionar a Deus porque tal prova, Jó não fez isso. Jó foi fiel. E por ele ter sido fiel, Deus o abençoou. E Jó ganhou tudo de volta em dobro o que ele tinha perdido, o que Deus tinha permitido. E o testemunho de Jó é contado até hoje como um sinônimo de fé e confiança no Senhor. João Batista. João Batista, gente, para quem não sabe a história de João Batista, a mãe dele era estéril, né? Eu já preguei sobre isso aqui, já fiz uma live sobre João Batista. João Batista, a mãe era estéril, e Deus chegou para Zacarias, que era sacerdote, pai de João Batista, e disse: sua mulher vai gerar. Ele também não acreditou, mesmo ele sendo sacerdote, ele não acreditou. O que Deus fez? Deixou ele mudo. Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. E quando João Batista nasceu, ele foi o precursor de Jesus Cristo. Precursor de Jesus, veio ao mundo para anunciar a chegada de Messias. Por causa disto, ele teve a sua cabeça oferecida numa bandeja. João Batista pregou, anunciou a chegada do Messias. Ele teve o privilégio de batizar Jesus. Imagina, batizar Jesus.
Só que ele irritou muita gente. E por causa disso, a cabeça dele foi pedida numa bandeja de prata. E aconteceu. Mataram João Batista e serviram a cabeça dele numa festa, na bandeja de prata. E esse testemunho de João Batista é contado até hoje como precursor de Jesus Cristo. Deu a sua vida pelo Evangelho, porque pregou, porque anunciou a chegada do Messias. Moisés, gente, ele é sinônimo de paciência, digamos assim, porque lidar com gente é complicado. Quem aí já mexeu com gente? Já trabalhou com gente, sabe como é difícil, né, gente? Cuidar de gente é complicado. Moisés escapou da morte decretada por Faraó, foi escolhido para libertar o povo, sofreu muito na mão do povo durante o deserto. Não entrou na terra prometida, mas a viu antes de morrer. Seu corpo nunca foi encontrado. Nós sabemos a história de Moisés, o quê? Faraó mandou matar todos os meninos que pudessem ser o Messias, né? E aí a mãe de Moisés colocou ele no barquinho lá de junco e soltou ele rio abaixo. E aí ele foi encontrado pela filha do faraó, que pegou ele e depois chamou a própria mãe para poder amamentar Moisés, cuidar de Moisés. Moisés cresceu, só que aconteceu algo na vida de Moisés. Ele teve que matar uma pessoa, um egípcio, e ele foi visto fazendo isso, então ele fugiu. E aí o Senhor encontrou com Moisés na sarça ardente e falou com ele: você vai libertar o povo. Moisés relutou um pouquinho, mas teve que ir, porque quando Deus manda, não tem como correr, gente. Deus mandou, tem que ir, que senão paga o preço. E Moisés foi, e foi com aquele povo. Mais de 600 mil pessoas. Uma viagem que era para durar 15 dias, durou 40 anos. Por causa de quê? Por causa daquele povo que era tão incrédulo, reclamava de tudo, tudo estava ruim, reclamava que não tinha água, reclamava que não tinha comida, sentia saudade dos pepinos lá do Egito. Perguntou a Moisés por que morrer no deserto se poderiam morrer onde estavam no Egito. E Moisés, certo dia, perdeu a paciência e bateu na rocha quando era só para encostar na rocha. O Senhor disse: encosta na rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Só que o Senhor levou Moisés a um lugar. E de lá Moisés pediu para ver a glória do Senhor. E o Senhor disse: se você ver a minha glória, você não viverá. Eu quero ver. E o Senhor se mostrou um feixe de luz para Moisés. E naquele momento Moisés viu Canaã de longe, mas não entrou. Ali morreu Moisés. E até hoje, o seu corpo não foi encontrado. O Senhor escondeu o corpo de Moisés. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, onde ele foi enterrado, o que aconteceu. Ninguém sabe. Mas essa história é contada até os dias de hoje. Moisés sofreu com aquele povo. Mas até hoje, a história de Moisés é contada. As dificuldades que foram superadas, mas ficou o exemplo. E tudo muito difícil. José, conhece a história de José? Vendido pelos irmãos por causa da inveja. Nunca perdeu a fé em Deus. José nunca perdeu a fé em Deus. Se tornou governador do Egito, sendo o maior depois do faraó. Nós sabemos que aconteceu o que com José? José perdeu a mãe quando pequeno, porque a mãe morreu no parto do irmão Benjamim. José cresceu, amado, mais amado pelo pai do que os outros irmãos, porque José era o filho da mulher amada, né? Nós sabemos disso, que Jacó amava a Raquel mais do que a Lia, então ele amou mais a José e a Benjamim do que os outros irmãos. E por causa de uma veste, uma túnica,
Eu já tive uma pregação aqui, gente, uma live sobre essa túnica também, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, tá aí no Instagram, tá no YouTube, tá em todo lugar, nas redes sociais tem essa pregação. E por causa dessa túnica, os irmãos de José fizeram contra ele, levaram ele, jogaram ele dentro de um buraco, iam matá-lo. Mas não mataram. Venderam ele para a caravana ismaelita e de lá ele foi para o Egito. No Egito ele foi comprado e dali ele armaram uma arapuca para ele, né? A mulher de Potifar armou aquela cilada para ele, onde disse que ele tentou violentá-la, algo que não aconteceu, porque José era fiel a Deus e jamais iria fazer isso contra o Deus dele, né? E após isso acontecer, José foi prendido no calabouço, lá na prisão. Ali José viveu uma grande história, porque ele começou a decifrar sonhos, ele ficou amigo do carcereiro, ele tinha moral ali dentro. E ele identificou, decifrou o sonho do copeiro ali dentro. Mas chegou um dia, vou encurtar a história. Chegou um dia que Faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó, nenhum dos magos, reis, ninguém lá conseguia decifrar. Os homens sabedores de lá de sonhos, ninguém conseguia decifrar. E aí lembraram de José lá na prisão. Olha, lá na prisão tem um homem que decifra sonhos. Traz ele para cá. José decifrou o sonho. Aí, além de decifrar o sonho, gente, Faraó colocou: é você quem vai realizar. É você quem vai fazer todo esse processo para que a gente não passe fome quando chegar a época da fome. E nesse ponto, José se tornou governador do Egito, ganhou uma esposa e ainda teve 2 filhos. E foi o maior depois de Faraó naquele lugar. Por quê? Seu testemunho é contado até hoje. Ele não perdeu a fé em Deus. Mesmo diante de todas as dificuldades que José teve, ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele podia questionar a Deus: por que estou preso? Mas ele nunca fez isso. Ele continuou firme e conseguiu vencer. Jacó. Nós falamos sobre José, agora vamos falar sobre Jacó, né? Jacó nasceu fazendo coisa errada. Você sabe por que Jacó nasceu fazendo coisa errada? Ele era gêmeo, né, gente? Nós sabemos que Jacó era gêmeo com Esaú, seu irmão. Mas na hora de nascer, a Bíblia detalha que Jacó grudou na perna de Esaú. Talvez, gente, querendo ser o primeiro. Porque mesmo sendo gêmeos, quem nascesse primeiro era o primogênito. Era o que ia mandar no clã da família quando viesse faltar o pai. Né? E ele fez isso. Agarrando na perna do irmão primogênito. Roubou a primogenitura do irmão Esaú. Vocês lembram dessa história? Que ele foi lá, juntamente com aquela mãe macraba. Ai, que palavra difícil, gente. Aquela mãe terrível dele lá, né, Rebeca, né? Foi lá, fez aquela comida que o pai gostava. O pai já não enxergava. E Jacó enganou o pai dizendo que era seu irmão. E pegou a bênção da primogenitura para ele. Só que ele teve que fugir, porque Esaú quis matá-lo. Por ele ter roubado a primogenitura dele. Chegando à cidade onde ele ia ficar escondido, né? Lá na terra de Labão, seu tio, ele conhece 2 mulheres, as primas, né? Digamos assim, Raquel e Lia. E pelas circunstâncias da vida que ele foi enganado, né? Amava Raquel, porém no dia do casamento o pai Labão fez ele casar primeiro com Lia, sem ele ver, consumou o casamento, então tinha que ficar com a mulher. Depois ele se casou com Raquel também. Ele teve muitos filhos, os quais esses filhos geraram as 12 tribos de Israel. Teve várias concubinas. Jacó fez tudo errado, né, gente? Desde a hora que nasceu, já fez tudo errado. Aí depois ele resolveu voltar para a terra dele, porque o Senhor mandou ele voltar, que ele tinha que se consertar com o irmão dele. E Jacó teve um encontro com o anjo, lutou com o anjo a noite inteira. E o anjo o abençoou. E ele voltou para casa, fez as pazes com o irmão Esaú. E disso nasceu as 12 tribos de Israel. Uma grande história que iniciou tudo errado.
mas que no final gerou um grande testemunho. Sua história hoje é contada em muitos lugares, para todo mundo. Vocês acham que essas pessoas que eu citei, gente, elas não sofreram? Elas sofreram muito. Cada uma delas teve a sua parcela, a sua porcentagem de sofrimento, né? Porque ninguém conhece o coração do outro. Porque terra do outro é lugar que coração do outro é lugar que ninguém pisa. Talvez a minha história é difícil para mim, mas você não vê ela difícil como eu vejo. Talvez o que eu passei você não ache tão difícil de passar, porque não foi você. A história dos outros é capim verde. Não tem aquele ditado que fala: o pasto do vizinho é mais verde que o meu? Nem sempre, gente. Eu estou fazendo um curso de psicanálise e nesse curso a gente conhece muitas histórias de pessoas e pessoas que sofreram na vida. E eu penso assim, eu sofri, eu tive uma história de sofrimento. Mas tem pessoas que sofreram mais que eu. Ouvindo as histórias deles, sim. Sofreram mais que eu, sim. Mas no meu eu acho que a minha história foi mais difícil. E assim é você. Você está achando que o que você está passando é pior do que todas as outras pessoas já passaram. Você acha que a sua história é pior do que a das outras pessoas. Gerar testemunho dói. Porque para se ter uma história contada, tem que se ter uma luta antes. E ter luta não é fácil. Vocês acham que para mim, quem já conhece a minha história, eclâmpsia, prematuridade, vocês acham que foi fácil passar 27 dias dentro de um hospital, chorando nas madrugadas, dentro de um banheiro todos os dias? Talvez você não ache essa história difícil, esse testemunho doído. Mas para mim foi. Para mim foi doído. Porque eu vivi isso. Eu passei isso. E esse testemunho dói em mim. Mas não dói em você. Mas talvez você tenha uma história que para você foi difícil de superar. Que dói até hoje. Talvez uma traição de uma pessoa que você não esperava ser traída. Talvez a morte de um filho, um aborto. Aqui na minha cidade, semana passada, essa live era para ter sido feita semana passada, sexta-feira passada. Eu até divulguei tudo. Só que depois que eu divulguei, morreu uma amiga minha. Uma pessoa muito especial. Ela estava doente, com problema de coração, mas a gente não achava que ela ia morrer. E ela faleceu, ela foi encontrada, ela passou mal em casa, ela estava sozinha. E ela passou mal, ninguém sabe dizer direito como foi, né? Mas ela faleceu. E foi difícil. Foi difícil ir pro velório dela. Eu tinha visto ela antes, 4 dias antes. E eu não sabia que era a última vez que eu ia vê-la. E aí passou-se uma semana. E ontem estávamos nós novamente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, velando outra pessoa conhecida nossa. Para elas,
Tá difícil. Mas os outros não veem com a mesma quantidade de sofrimento. Perder um pai, uma mãe, perder um filho. Gente, perder um filho. Tem testemunhos que dói muito. E dói nas pessoas que viveu aquilo ali. Às vezes dói também na gente, mas nem sempre nós sentimos. Mas ter um testemunho para contar, você precisou sofrer antes para ter ele. Vocês sabem da minha história, quem conhece. Eu demorei 12 anos para ter um filho, tive um aborto no meio do caminho. Quando estava quase para nascer a minha filha de 7 meses, eu tive eclâmpsia. Ela nasceu prematura. Estão ouvindo ela gritar? Tá gritando ali na sala, gente. E quando ela nasceu, ela ficou 27 dias no hospital. E eu também, né? Foi muito difícil. Vocês não têm noção do que eu passei. Mas esse sofrimento, eu sei o quanto doeu em mim. Você não sabe quanto doeu, mas eu sei. O seu testemunho, você sabe o quanto doeu. E eu não sei o quanto doeu para você, mas você sabe. Mas você sabe por que você hoje tem um testemunho para contar? Porque Deus te permitiu viver essa história. Deus te permitiu viver este momento para contar essa história. E eu sei que não foi fácil. Hoje, talvez você não está vendo a sua história tão difícil quanto você já viu ela um dia. Um dia doeu mais. Um dia o sofrimento foi maior. Um dia eu chorei mais. Quando se perde alguém, uma pessoa morre, no começo nós sofremos, né? Pela falta, pelo susto do repentino acontecer. Só que o tempo vai passando e aquela dor que está dentro do peito, que parece que vai explodir, ela vira saudade. O nariz está coçando a gente, eu acho que é alergia. Aquela dor vira saudade. E aí fica sereno. E aí não dói mais como antes. Não dói. Se você que está me assistindo perdeu alguém já. Eu nunca perdi ninguém assim próximo mesmo, próximo de mim. Nunca perdi. Perdi meus avós, mas eu era criança, então eu não perdi. Eu perdi um filho, né? Estava grávida de 3 meses quase quando eu perdi. Esse aborto dói? Dói. Mas não dói como já doeu um dia. E os testemunhos que nós vivenciamos, as histórias que nós vivemos, vai servir de testemunho lá na frente. Aí eu volto onde nós lemos. O que eu faço hoje, talvez você não entenda, mas entenderá lá na frente. Quando virar testemunho. Quando a sua história, quando alguém ouvir a sua história e falar assim, ela venceu, eu também vou vencer. Se ela conseguiu, eu também consigo.
Hoje, talvez você está vivendo algo que você pense, vai durar eternamente. Não vai. O sofrimento não é eterno. Não é. Um dia passa e vira testemunho. Doeu um dia, mas não dói mais. Então pense lá na frente. Tanta coisa, né, que você viveu. Por que foi difícil? Porque doeu. Aqui, ó. Lá no coração doeu. Mas você sobreviveu. E hoje você está contando. E muitas histórias do que nós vivenciamos um dia viram testemunho. Porque Deus permitiu a nós viver aquele momento para que depois pudéssemos contar e edificar a vida de alguém. Então hoje, se para você está difícil contar a sua história, o seu testemunho de vida, peça a Deus para te dar força, porque o seu testemunho de vida pode edificar a vida de alguém, pode fortalecer a fé de alguém que está passando por algo que você passou um dia e que você superou, porque o Senhor permitiu você superar. Eu superei. Eu tive momentos difíceis, muitos. Você não tem noção. Só que hoje, o meu testemunho virou história e é contado. Eu tenho um voto, eu e meu marido, que durante os 10 primeiros anos da minha filha nós vamos fazer um culto no aniversário dela para contar o testemunho dela e agradecer a Deus. O meu testemunho, ele foi contado em um canal do YouTube chamado Deus se lembrou de mim. E até, acho que há um ano atrás, eu olhei, esse testemunho já tinha sido visto por mais de acho que umas 7.000 pessoas. Pessoas que mandaram mensagem, comentário, falando assim, se ela venceu, eu vou vencer. Então, seu testemunho edifica a fé de alguém. O seu sofrimento vai fazer alguém melhor. Vai melhorar a vida de alguém. Peça ao Senhor para tirar a dor que você está sentindo, para que você possa... Porque às vezes nós passamos por algumas histórias e depois nós não conseguimos contar. As pessoas falam assim, eu não estou pronto para contar. Mas chega o tempo vai chegar. E você vai conseguir contar o seu testemunho sem doer tanto como doeu lá atrás, quando você viveu a história. No momento dói, é difícil, mas o sentimento muda. O seu testemunho dói? Dói. Na hora que você vivenciou. Mas quando o tempo passa, ele não dói tanto assim mais. Tem uma frase que diz assim: hoje eu olho para as coisas pelas quais eu orei um dia. E eu estou nesse versículo, nessa frase. Hoje eu vejo a minha casa, eu olho coisas pelas quais eu orei um dia. A minha filha está aqui hoje, bem de saúde, saudável, esperta, inteligente. Hoje eu sou realizada como mãe. Mas doeu enquanto eu não tinha? Doeu muito. Eu chorei muito. Mas passou. E meu testemunho virou história.
E sabe quem faz isso? É Deus. Eu estava tentando um emprego, eu não trabalho fora. Desde que minha filha nasceu, eu saí do ramo do trabalho fora, né? Para cuidar dela. E agora eu resolvi voltar a trabalhar novamente. E eu me inscrevi em 3 empregos. E no dia da entrevista eu fiz uma oração, falei: Senhor, se for da tua vontade, que dê certo. Aí eu fiz inscrição e era um processo seletivo, né? Tinha as vagas imediatas e as vagas reservas. Eu tenho um currículo bom, porque eu era formada para a área. Eu sou formada, né, em pedagogia. Eu tenho pós-graduação em psicopedagogia e didática do ensino superior. E só que eu não fiquei com uma pontuação tão boa por não ter experiência na sala de aula. Aí eu entrei como reserva. Eram 4 vagas e eu fui a 5ª. Aí eu, não era, né? Quando foi hoje, meu telefone tocou, eu estava fazendo almoço, o telefone tocou. Um telefone desconhecido. E eu pensei assim, será que é alguma das vagas que eu pedi a Deus? E a pessoa disse: eu sou da escola tal e eu estou te chamando para segunda-feira assumir seu posto. E eu falei assim, mas todo mundo foi chamado porque eu fiquei no cadastro reserva. E a pessoa me disse assim, uma pessoa desistiu e aí você entra. Deus mexe tudo. Quando está no plano de Deus, tudo dá certo, gente. Quando é da vontade de Deus, você pode passar pelo pior sofrimento da sua vida. Pior sofrimento. Mas você supera. Eu coloquei uma frase no meu feed, no meu status do WhatsApp essa semana, que eu ouvi em uma aula que eu assisti do curso que eu estou fazendo. Tem uma aluna aqui da nossa aula. A Paula está aqui, ela vai se lembrar dessa frase. O mesmo Deus, aquele que dá o querer, também dá o receber. Ele te qualifica. O Deus que te dá o querer fazer, ele também cria os meios, o caminho para você chegar. E se o Senhor, agora eu volto ao nosso tema, já para a gente encerrar essa live. E se o Senhor colocou na sua vida um sofrimento, é porque você vai dar conta de aguentar, gente. Você vai suportar esse sofrimento que você está passando. O Senhor, Ele não te dá um fardo que você não consegue carregar. Não consegue. Tudo que o Senhor colocar na sua mão, você dá conta, porque foi Ele que colocou. Se foi Ele, tá, gente? Porque tem coisa que a gente acha que foi Deus que colocou, mas não foi não. Foi aqui, o nosso dedinho, mãozinha, tá? Mas o que o Senhor coloca na sua mão, você aguenta. Você suporta. E você chega ao final. E vence. E depois conta testemunho. Mesmo doendo. Mas você conta testemunho de vitória. Eu venci. E assim, eu digo hoje, eu venci. Porque Deus estava na frente. A minha filha, eu tive eclâmpsia no 7º mês de gravidez. Eu já estava me preparando para o parto. A Paula está falando ali, já ouvi essa frase, em um tempo de dor, e é verdade, é verdade. O Deus que dá necessidade também te faz correr atrás, tá? E quando eu descobri que eu estava
com eclâmpsia, minha filha já não recebia mais os nutrientes, ela estava muito abaixo do peso, que ela nasceu com 1,6 kg, com 33 semanas. Eu me apeguei em Deus. E no dia que eu saí para a capital aqui no meu estado, porque onde eu moro não tinha UTI, né, para nós, e eu saí para a capital atrás de recursos, eu saí tranquila, serena, calma. Sabe por quê? Porque o Deus que dá o querer também dá o realizar. O sofrimento que Ele colocou na minha vida, eu ia conseguir carregar. Eu fiquei 27 dias dormindo numa poltrona. Só que esses 27 dias hoje é testemunho de fé, testemunho de vitória que o Senhor me deu. E com você não vai ser diferente. Talvez você está passando por alguma coisa difícil, que você está achando que é o fim do mundo. Peça ao Senhor que te acompanhe, porque lá na frente você vai entender o porquê de ter lá atrás passado por isso. Lá atrás você sofreu, mas cá na frente você testemunha. Na alegria ou na dor, eu cantarei ao Senhor. Tenha fé. Gerar testemunho dói, porque não vem de graça. Já é testemunho porque foi difícil. Se fosse fácil, não era testemunho. Se a Jaqueline engravidasse normalmente após 2 anos de casado, como o plano que ela fez, não era testemunho. Uma normalidade. A mulher engravidar é a coisa mais normal do mundo. Mas uma mulher engravidar, tendo uma trompa fechada, só uma trompa aberta e a outra fechada, só tinha chance de engravidar 6 meses num ano. O marido quase estéril. Tinha varicocele. É milagre ou não é? Hã? Eu tenho uma amiga que ela tá grávida do 2º filho, com as 2 trompas obstruídas. É milagre ou não é? É testemunho para ela contar depois ou não é? Então fique com essa mensagem nesta noite. Gerar testemunho dói, porque testemunho é porque você sofreu. Que foi difícil. Então dói, machuca. Porque tem histórias que machucam a gente, que é difícil viver. A sua história que você viveu foi difícil para você. E virou testemunho por quê? Porque foi difícil. E doeu muito em você. Mas você vai contar para edificar a fé das pessoas que estão ao seu lado. Não guarde testemunho. Conte o que Deus fez na sua vida. Não guarde para você as bênçãos que você recebe. Assim como eu contei aqui sobre o nascimento da minha filha e como eu contei agora sobre essa questão desse emprego que surgiu na minha vida. Que eu coloquei nas mãos do Senhor e Ele respondeu. Testemunho é para ser contado. Não guarde o que você viveu em 7 chaves, guardado, escondido. Testemunho que Deus faz na sua vida. Supere momentos difíceis. Porque lá na frente você vai entender o que você viveu. Lá na frente você vai ver para que serviu todo aquele sofrimento lá atrás. Que naquele dia que você sofreu, parecia que era o fim do mundo. Porque a vida do vizinho é melhor do que a minha. Porque o vizinho não sofre. Sofre sim, você que não vê. Ou ele não conta.
Mas ele sofre. Porque este mundo é de sofrimento. Nós estamos aqui, vamos sofrer, gente, até o dia do arrebatamento da igreja. Nós não estamos aqui para viver de boa, não. Aqui é sofrimento. Mas sofrimento é para ser contado quando a vitória chega, tá? Só que aí, gente, não é aquele negócio assim, eu tô sofrendo por isso, ora por mim. Mas você mesmo não ora. Lembra do patinho feio? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não se faça de patinho feio. Corra atrás. Ora. Busque o Senhor. Faça campanha de oração. Faça jejum. Faça propósito com Deus. Porque Deus responde. Ana recebeu o milagre dela porque chamou a atenção do Senhor. E o Senhor lhe deu um filho. Chame a atenção de Deus para você. Pare de ficar pelos cantos chorando. Você acha que ficar nessa cama chorando aí vai resolver seu problema? Eu perdi o emprego, vou ficar aqui. Aí na cama você não vai arrumar outro emprego. Lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. E se o Senhor estiver na frente, tudo vai dar certo. E você lá na frente vai contar. Chorando ou sorrindo, mas você vai contar, porque vai gerar testemunho. Viver não é fácil. Ter luta não é fácil. Mas nós estamos aqui para isso, para sofrer. Não espere 1000 maravilhas. Não vai ter. A vida é sofrimento. E não é para os fracos, não. É para os fortes. Então busque ao Senhor para que Ele seja na sua frente. Para que você vença. E um dia, o seu testemunho, a sua história, quer dizer, o seu testemunho não, a sua história vai virar um testemunho. Você vai contar. Eu venci. Aquela pessoa que está do seu lado, se ela venceu, eu também venço. Edifique a fé de alguém. Amém? Essa é a mensagem desta noite. Mas eu não posso encerrar essa mensagem, essa live, sem te convidar a conhecer o Senhor Jesus, você que ainda não conhece. Conheça o Senhor. Procure uma igreja evangélica que professe o nome de Deus. Eu não estou indo para você em igreja tal, igreja tal. Não. Procure uma igreja evangélica que professe o nome de Deus. Aceite a Jesus como seu Salvador, para que um dia você possa morar no céu. Porque o Senhor está perto de buscar a sua igreja. Os sinais estão dizendo isso. Tudo está dizendo. Não fique perdendo tempo. Para muita gente, o Senhor já veio. Mas para muitos Ele ainda vai vir. Que você esteja preparado no momento que Ele vier para você. Seja numa morte ou seja no arrebatamento. Mas que você possa subir ao céu juntamente com todos os outros, com a igreja de Cristo. Faça um concerto com o Senhor. Porque não existe coisa melhor. É difícil ser crente? Muito. Mas a vida com Deus é mais fácil do que a vida sem Deus. É muito melhor ter Deus na sua frente do que não permitir que Ele faça parte da sua vida. Infelizmente, muitas pessoas não permitem que o Senhor faça parte da vida deles. Não seja uma dessas. Aceite a Jesus como seu Salvador, para que você possa morar no céu, no dia que Ele vier buscar a igreja, ou no dia, como diz o ditado, no dia que Ele gritar a sua senha, você possa subir e morar com Ele. Eu deixo esse conselho para você. Não tem coisa melhor no mundo do que servir a Deus. É difícil, muito, mas é bom. Ter Deus na nossa vida é maravilhoso. E eu quero que você tenha. E nós vamos encerrar essa live desta noite
te convidando já para estar na próxima live. Continue acompanhando minhas redes sociais, que você vai ver aí quando vai ser a próxima, provavelmente daqui 15 dias, tá? Eu faço de 15 em 15 dias. Então, provavelmente daqui 15 dias nós estaremos aqui novamente. Mas continue acompanhando as minhas redes sociais, que praticamente todos os dias tem uma palavra para edificar a sua vida. Tem dias que eu não consigo postar, correria da vida, né, gente? Aí eu não consigo postar. Agora que eu vou trabalhar, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu pretendo continuar, tá? Eu não vou parar. Sabe por quê? Porque se hoje eu conto um testemunho, é porque Deus me deu uma vitória. Então eu preciso servir muito melhor a esse Deus que me deu uma vitória um dia. Porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida, me dado uma família maravilhosa, a qual eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Então continue bisbilhotando as minhas redes sociais e você vai ser abençoado com as palavras de Deus. Amém? E eu quero agradecer a todos vocês aqui, eu nem comentei todos, mas eu vi várias pessoas entrando aqui, a Eni, a Iracênio, o Reginaldo. No Instagram eu nem consigo ler direito, porque a letra é pequenininha, gente. A minha amiga Cláudia Fidelis e outras pessoas que entraram também. Muito obrigada. Então, se você achou que essa live é de edificação para a fé de alguém, compartilha ela com alguém. Não é para relevar o meu nome, mas o nome do Senhor Jesus, que faz milagres. Para contar que depois de uma luta, vem o testemunho. Vem a história de vitória. Amém? Então compartilhe. Edifique a fé de alguém que está sofrendo, que está precisando ouvir a palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração por vocês essa noite, por todos nós. Que Deus venha continuar nos abençoando como Ele já tem abençoado. Vamos orar. Pai Santo, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor, por esses minutos que passamos aqui na Tua presença, Pai. Teu amor é grandioso e maravilhoso. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem me dado. Uma palavra de vitória, Senhor, para as pessoas que estão sofrendo ou que sofreram algo que dói ainda, Senhor. As histórias vividas, papai, que um dia venham gerar testemunho, Senhor, contar os milagres que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas. Porque nós precisamos reconhecer que o Senhor é tudo na nossa vida, que sem o Senhor nós não somos nada, nós precisamos do Senhor para vencer. Sua graça é o que nos basta, é o que deve bastar a nós. Nós te louvamos pelo teu amor e misericórdia, Senhor. Amém. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Que você tenha uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso com a sua família, com as pessoas que você tem programado para passar o final de semana. Eu te aguardo aqui. Fique ligadinho. Todo dia tem um vídeo. Bênção para a sua vida. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.